Há inúmeros aspectos relevantes que podem ser suscitados aí pela saída da Ford, da montadora de automóveis Ford do Brasil. Um episódio lamentável sobre todos os aspectos e eu vou comentar esses inúmeros fatores, né? Tanto sobre a indústria nacional, quanto sobre a produção de automóveis, o alto valor agregado, para onde caminha esse mercado, o mercado de produção e de consumo de automóveis. Mas antes disso, inscreva-se no canal, comente os vídeos, traga seus amigos para vir para esse canal, que é um canal diferente dos outros canais, é um canal de análise e não um canal de proselitismo. Nada contra o proselitismo, mas é uma área já muito ocupada nas redes sociais. A saída da Ford, a primeira coisa que muita gente já está falando aí, chamando a atenção, diz respeito ao fato do Brasil não ter uma montadora de automóveis, né? Que nós estamos lamentando que a saída de uma montadora que gera empregos importantes no Brasil, gera riqueza para o Brasil, mas a riqueza principal é gerada pela matriz, para a matriz, e não para as suas afiliadas, para as montadoras nos países. De fato, é muito lamentável que o Brasil não tenha desenvolvido, ele desenvolveu o avião, né? A Embraer, né? Que é uma empresa importantíssima no mundo, né? Quando houve o início, a tentativa de venda da Embraer para a Boeing, aquilo foi lamentável, né? E por diversos fatores aquilo não funcionou, não foi para frente e foi bom para o Brasil que aquilo não tivesse acontecido. Agora, seria bom que a gente tivesse um Embraer dos automóveis, não temos, né? Então nós temos o quê? Nós temos montadoras que vieram de fora, que se instalaram no Brasil. A gente, quando pensa lá o período Juscelino Kubitschek, dos 5 anos, né, dos 50 anos em 5 anos, né, o Juscelino fez um esforço enorme para que viessem montadoras de automóveis, porque a máquina, tem um livro que diz A Máquina que Mudou o Mundo, né? O automóvel, em vários aspectos, mudou o mundo, mudou os métodos de produção, né? Ele trouxe novos métodos de produção, mudou a estrutura das cidades, mudou a mobilidade dos indivíduos. Então o automóvel, de fato, ele em inúmeros aspectos mudou radicalmente o mundo em que vivemos. E hoje ele é questionado, nós temos aí o automóvel a combustão, né, que tem os seus dias contados, mas é um fato, quando a gente pensa a Ford na Bahia, somente na Bahia, ela foi responsável por uma arrecadação de 200 milhões por ICMS, 200 milhões no ano que fechou, né, o ano fiscal que fechou. Quando você tem os empregos diretos gerados por uma montadora, estima-se que com a saída da Ford sejam perdidos em empregos diretos 5 mil empregos, mas os empregos indiretos são muito mais, né? Porque você tem a indústria de autopeça e aí tem indústrias nacionais também, indústrias que fornecem para a Ford. Esses empregos, muitos desses deixarão de existir. Então você tem um efeito multiplicador, e aí é um efeito de divisão, né? O efeito quando a gente fala efeito multiplicador, é efeito multiplicador do desenvolvimento econômico. Para cada X que é investido numa indústria dessa, ele gera tantos empregos e ele gera tanto de renda, né? E os automóveis produzidos aqui eram vendidos no mercado brasileiro, né? e exportados, e isso gera renda no Brasil, porque exige uma cadeia de produção, exige transporte, tem inúmeros serviços em torno da produção de automóveis, né, que geram empregos. E aí, esse é o segundo aspecto que eu acabo de falar, os empregos gerados diretos e indiretos, mas existem outros empregos, digamos assim, que são super indiretos. Um salário de trabalhadores de montadoras de automóveis, a Ford no Brasil, salários dos empregados na mesma posição de produção de uma empresa, por exemplo, que fabrique utensílios de plástico para a cozinha, né, que muitos convencionam chamar isso a quinquilharia, né, não tem valor agregado nenhum, é algo muito simples. Pois bem, mas tem lá uma fábrica que tem operários de chão de fábrica, que tem gerentes, que tem gente que trabalha no escritório, que tem gente que trabalha no setor de tributação, tem advogados, a estrutura produtiva
existe nos dois lados, né? Não é rigorosamente a mesma, mas várias posições de emprego estão nas duas produções, tanto de automóveis quanto de utensílios de plástico para a cozinha de baixo valor agregado. Sei lá, aqueles corredorzinhos de plástico que coloca ali na cozinha, uma colher de plástico, uma coisa desse tipo. Bom, pois bem, os empregos, o salário pago para os empregos desses funcionários da indústria automobilística são muito mais altos do que dessa indústria que faz esses utensílios que eu mencionei. Então essas pessoas, elas moram ali, naquele local ali da produção, quando elas vão consumir, elas consomem o quê? Consomem produtos mais caros, vão no supermercado mais caro, vão em restaurantes, a sua vida de lazer é uma vida que tende a ser mais cara, gerando empregos nesse segmento da economia e gerando empregos em segmentos da economia que aqueles funcionários de uma firma que paga menos salário, um salário mais baixo, ou não geram, ou serão... não é que essa pessoa não vá consumir num restaurante mais caro, mas será menos frequente. Não é que ela não vá consumir um produto de um supermercado mais caro, mas vai ser menos frequente. Não é que ela não vai viajar, mas será menos frequente essa viagem. Então isso tem um impacto na geração de renda, no efeito multiplicador, que vai muito além simplesmente da cadeia produtiva daquele setor. E o que a Ford argumenta, né? É claro que uma decisão de sair é uma decisão que vinha sendo amadurecida, é uma decisão que não é tomada da noite para o dia. Mas o que os governos são capazes de fazer? Os governos são capazes de enviar sinais. Vamos supor, tem artigos já que saíram acerca dessa decisão da Ford, dizendo, olha, a Ford já vem amadurecendo a decisão desde lá 2016, 2014, enfim, não importa. Ela vai lá e vê, novo governo, Bolsonaro foi eleito, 2019. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver se o vento vai soprar, em função das decisões do governo, na direção certa, do ponto de vista da empresa, dos executivos da empresa. Não são dos acionistas. Os acionistas não tomam essa decisão. Os executivos da empresa ficam olhando. Novo governo, Bolsonaro assume em 2019. Será que ele vai na direção certa? Se ele for essa decisão que a gente estava amadurecendo de sair do país, a gente recua, a gente continua no Brasil. E aí vê Bolsonaro, a reforma da Previdência. Para essas pessoas, do ponto de vista dessa, é interessante. Vai diminuir o gasto governamental, viabiliza. Mas o que mais que ele vai fazer? A reforma tributária. Não anda. Discussão, tem 2 projetos, um no Senado, um na Câmara, e eles não avançam. Aí vem a pandemia, a empresa está olhando. Bom, qual será a atitude dele na pandemia? Aí ele nega, né, a ciência. Opa, esse pessoal de empresa... os executivos, a direção da empresa são pessoas extremamente racionais. Aí estão olhando o que os diferentes países estão fazendo. E aí eles estão lendo os artigos, eles leem os artigos. E aí tem vários artigos muito bem fundamentados mostrando que aquele que enfrenta a pandemia baseado na ciência é aquele que mais rapidamente recupera a economia. Eles estão dizendo, olha, Bolsonaro não está fazendo isso no Brasil. Não, o vento não está soprando na direção certa. Então vamos continuar amadurecendo a decisão de sair do país. Né? E aí você tem vários fatores. É claro que a empresa, quando sai, vai dar argumentos, vai explicar a sua saída. Ela não quer muito conflito, ela não quer, aliás, conflito algum. Ela vai dar argumentos genéricos ou que estão fora do controle, teoricamente fora do controle desse ou daquele governo. Ela vai dizer, olha, os custos de transporte, é verdade, né? Custos elevados de transporte. Mas, enfim, mas são argumentos, digamos assim, mais impessoais. Ela não personaliza, ela não dá nome aos bois, ela não quer confusão. Faz parte do ponto de vista da empresa fazer isso. É totalmente compreensível. Mas não há dúvida de que essa saída, e que vem já... outras empresas já saíram do Brasil, a Ford é só mais uma do setor industrial, e isso empobrece o país por tudo aquilo que eu falei no início desse vídeo. Essa saída cai, evidentemente, na conta do governo Bolsonaro. Se ele tivesse indicado os caminhos para o país na direção certa, a Ford reviria e teria revisto os seus planos, né? Esse amadurecimento ao qual eu mencionei. E aí, é claro que culmina nas recentes declarações dele dizendo o país está quebrado, eu não posso fazer nada. E no momento que ele dá uma declaração dessa, os executivos trocam mensagem entre eles, se reúnem, olha, eu acho que esse é um bom momento para a gente sair, porque, né, a gente não vai mencionar o governo Bolsonaro, mas ele deu a deixa, ele levantou a bola, vamos chutar. E ela sai logo em seguida disso. Um presidente
que afirma que dificulta a vacinação do país. Todo mundo sabe que quanto mais rápido você vacinar todo mundo, mais rapidamente a economia retorna. A Ford olha para o Brasil e diz, olha, do jeito que vai caminhar a vacinação, ela vai demorar mais ainda para retornar. Então vamos sair, vamos apressar ou vamos anunciar logo essa decisão. Lamentável, cai sim na conta do governo Bolsonaro. As suas ações e não ações contribuem, levam ao empobrecimento de nosso país. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos, traga pessoas para participar desse canal. Um forte abraço.